Pessoal, você sabe como fazer para preencher a GFIP e a GPS nesses tempos aí de Covid-19? Ou seja, com as prorrogações, com as reduções de terceiros e tudo mais? Se você não sabe, me acompanhe até o final desse vídeo. Nós estamos aqui com o ADE 14. ADE é o que? É o Ato Declaratório Executivo CODAC, número 14, de 13 de abril de 2020. O que é o Ato CODAC? É justamente a orientação oficial da Receita, né? CODAC é um departamento da administração tributária da Receita Federal e que orienta os procedimentos que o contribuinte deve adotar, sobretudo quando se trata de obrigações acessórias. Então, lembrando que alguns ADEs antigos aí, famosos, né, que ajudaram a gente, por exemplo, na época da CPRB, como que fazia para a gente, como que a gente procedia quando a empresa era desonerada da folha. Foi um ADE que nos ajudou, certo? Então esse ADE, ele vai dizer o quê? Ele vai dispor sobre os procedimentos a serem observados para o preenchimento da GFIP e a GPS por tabela, né? Então vamos lá. Vamos começar direto no artigo 2º, porque ele traz coisas bastante interessantes aqui, ó. Para fins de aplicação do artigo 1º da medida provisória 932, que reduziu em 50% as alíquotas relativas às competências de abril, maio e junho de 2020, cujos recolhimentos devem ser feitos nos meses de maio, junho e julho, respectivamente, como que nós devemos proceder? Então, o que esse artigo 2º está nos dizendo? Olha só, que nós primeiro temos que declarar a GFIP do mesmo jeito que a gente vinha fazendo. Ele fala assim, o código soma de 4 dígitos utilizado para calcular a contribuição devida de terceiros. É aquele famoso código de terceiros que você já está acostumado. Então o que você tem que preencher? Bom, vamos imaginar que você seja uma indústria. Você vai preencher, somando todos os códigos, você vai chegar à conclusão que esse número de 4 dígitos, essa soma vai dar 0079. O que quer dizer 0079? Quer dizer que você vai recolher FNDE 2,5%, você vai recolher INCRA 0,2%, SEBRAE 0,6%, SESC Senac 1% e 1,5%. Esta soma vai dar 5,8%. Vamos imaginar que você seja uma indústria e que você faça convênio para recolher diretamente para o SES e para o SENAI. Neste caso, a soma vai ser o quê? 0,067. Então, quer dizer, eu estou falando aquilo que você já sabe, tá? Então, qual é a moral da história? Na hora de preencher a GFIP, eu vou preencher como eu já estou acostumado a fazer. Ah, mas não teve 50% de redução? Sim, mas olha o que vai dizer o inciso 2º. Você vai rejeitar a GPS calculada pelo programa CFIP. Então veja, quando você coloca o código 0079, ele vai continuar gerando no campo 9 da GPS o valor de terceiros sem a redução, ok? E aí o que você vai fazer? Bom, eu vou ignorar essa GPS utilizada e eu vou fazer a minha própria GPS, uma GPS manual, onde eu vou calcular esses 2,5% de SESC e SENAC ou de SES e SENAI e eu vou reduzir a metade, certo? Então, é isso basicamente que é o procedimento que a Receita está passando para a gente, ou seja, através de um ADE, através de uma instrução oficial, ela está dizendo para você, ó, se vira porque nós não vamos atualizar o programa CFIP. Infelizmente é isso mesmo. Ela está deixando o trabalho para você, contribuinte, você vai fazer. E ela não vai mexer no programa CFIP, ela não vai facilitar a tua vida. Diferentemente da DCTF Web, que lá sim você tem uma transparência total. Por quê? Porque os sistemas vão ser atualizados
para calcular de forma transparente, o usuário nem vai precisar mexer em nada. Mas aqui não, aqui você tem que realmente botar a mão na massa. Uma coisa importantíssima que eles colocam aqui, ó, no parágrafo único: o valor da contribuição devida a terceiros, apuradas conforme a gente já comentou, não deve ser lançado no campo de compensação da GFIP. Gente, muita gente poderia pensar nisso. Ora, se eu tenho que recolher um valor a menor do que o programa está calculando, basta então eu informar no campo de compensação esse valor adicional. Só que, por que eles não querem que faça isso? O campo de compensação da GFIP, ele é destinado a reduzir o valor que você iria recolher para o INSS. Então ele abate campo 6 da GPS. Quando eu falo campo 6 e campo 9, lembrando, a GPS ela tem 2 campos básicos para você preencher. Você preenche o valor devido ao INSS no campo 6 e você coloca o valor devido a terceiros no campo 9, além de multa e juros, etc. Ok? Então o campo de compensação ele visa diminuir o valor devido ao INSS. Então, se você colocar qualquer valor aí, você está distorcendo o sistema, porque você está deixando de recolher no campo 6 algo que, na verdade, deve ser descontado no campo 9. Então, o que você vai fazer? Nada, você vai simplesmente ignorar a GPS, vai fazer a sua própria, certo? E não vai incluir nada no campo de compensação da GFIP. Bom, e o artigo 3º vai tratar o quê? Vai tratar da questão da prorrogação da GPS. Então aqui, o que ele vai trazer para você? Ele fala que em função da portaria 139, os prazos foram, o vencimento do tributo passou a ser diferente, mas de quem? De algumas rubricas. Então quer dizer, aquele desconto que você faz do INSS do seu trabalhador, ele não foi alterado o vencimento. Agora, já a cota patronal foi. Então, aqui no parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte, ó, o que foi prorrogado? Então, ele vai dizer assim, ó, o que não foi prorrogado. Contribuições descontadas dos trabalhadores a serviço da empresa. Então, tanto o segurado empregado como o contribuinte individual. Aquela retenção dos 11% do autônomo, do Prolabore e aquela retenção do segurado empregado. Isso não teve alteração de vencimento, certo? E quais foram esses vencimentos mesmo? O que vencia a competência março, que vencia em 20 de abril, foi para 20 de agosto. E a competência abril, que vencia 20 de maio, foi para 20 de outubro. Isso está no parágrafo 1º. Parágrafo 2º vai dizer para a gente, então, o que não teve alteração de vencimento. Contribuições devidas a terceiros. Então, veja, desconto do segurado, terceiros, nada de prorrogação, ok? Contribuição objeto da subrogação, prevista no inciso 3º do artigo 30 da Lei 8.212. E no inciso 3º nós vamos tratar do quê? Da contribuição retida dos 11%, quando você terceiriza, por exemplo, serviços de limpeza, serviços de segurança. Então, quando você contrata esses serviços, você fica obrigado a fazer a retenção dos 11% e recolher em nome desse prestador. Esta retenção também não sofreu alteração de prazo de vencimento. Contribuição objeto de subrogação do inciso 3º do artigo 30 é aquela compra de produtor rural. Então, digamos que o supermercado ele compra o produtor do produtor rural, pessoa física lá compra tomates. Então, o que acontece? Ele fica com a incumbência de fazer a retenção, de fazer o repasse ao INSS. Esse repasse também não sofreu prorrogação de vencimento. Aí, no inciso 5º, nós temos aqui a contribuição descontada ou retida da entidade promotora de espetáculo desportivo. É a questão do clube de futebol. Então, tanto a questão do repasse como a questão dos 5% sobre a renda do espetáculo não sofreu alteração de vencimento. Se bem que nessa fase que nós estamos aqui não está tendo nem jogos de futebol, então
não tem por que a gente tratar desse assunto aqui, enfim, não se aplica. E por fim, vamos tratar do artigo 1º. O que o artigo 1º vai dizer para você? Ele vai dizer o seguinte: no caso de afastamento do trabalhador em função desta doença, do coronavírus, da Covid-19, o que vai acontecer? Então veja só, ele diz o seguinte: afastamento seja comprovadamente decorrente de sua contaminação pelo coronavírus Covid-19, a empresa deverá fazer o quê? O que ela vai fazer? No caso do ambiente GFIP, porque no caso do ambiente DCTF Web temos uma nota orientativa também para mostrar que você vai ter que criar uma rubrica, etc, etc. Aqui na GFIP, lançar no campo salário família o valor correspondente aos 15 primeiros dias de afastamento, ok? Observado o limite máximo do salário de contribuição. Então você coloca o valor como se fosse um salário família, né? No caso aqui, como se fosse um salário maternidade, né? Que o valor é maior, né, que o salário família, mas enfim, você coloca como se fosse DSF. O que é DSF? Desconto de salário família, ok? Esta dedução será efetuada em relação aos afastamentos que ocorrerem dentro do período de 3 meses, a que se refere os artigos 2º, 3º e 4º da Lei 13.982. Então veja, não é para sempre que isso vai acontecer, pelo menos por enquanto, é só para esses 3 meses, ok? Mas, enfim, pode ser que seja alterado isso aí. Então, basicamente, o que é mais importante em relação ao ADE 14 são esses 2 artigos. O artigo 3º eu não vou comentar, porque aí a coisa já está mais ligada à folha de pagamento. Então, eu vou deixar para os nossos especialistas aí em folha de pagamento, que eles vão falar de redução de salário, enfim. Aí vamos deixar para um próximo vídeo. Veja aqui, ó. O artigo 3A fala da redução proporcional da jornada de trabalho e o artigo 3º-B vai falar de suspensão temporária de contrato de trabalho. Então, aí é um outro assunto, que é como você vai preencher a GFIP nessas situações. Bom, em resumo, é isso que nós tínhamos para tratar aqui sobre essa questão do ADE 14. Resumindo tudo, o que acontece? Você vai entregar a GFIP como você sempre entregou, claro que no caso aqui do artigo 1º, no caso do afastamento por Covid-19, você vai ter aí uma diferencinha, que é justamente você ter que informar esses 15 dias aí como se fosse salário família. Do resto, a GFIP fica tudo igual como antes, a novidade é que você vai desprezar a GPS e vai fazer o cálculo manual. Inclusive, na questão da separação do que é devido agora em abril, que é devido depois em agosto, também esta separação vai ser manual, feita pelo próprio contribuinte. Então é isso que a gente tinha para tratar, espero encontrá-los em outra oportunidade.